Olá, boa noite. 10 de dezembro, hoje completam 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado após a Segunda Guerra Mundial para promover a dignidade da pessoa humana. Quer saber mais sobre o assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Você sabe por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada? Conheça na reportagem a seguir um pouco da história desse importante documento para as nações. Criada em um contexto pós-Holocausto e Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos comemora 70 anos, em uma situação, digamos que, histórica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela nasce dentro das Nações Unidas. Nações Unidas criadas, então, ao final da Segunda Guerra Mundial, e justamente com o objetivo de efetivar não só a paz, a segurança, mas também os direitos humanos. Além disso, esse documento, criado há 7 décadas, teve uma responsável. Esse documento, a Declaração Universal, ela teve como grande papel, grande motivadora, a Eleanor Roosevelt, que era, então, a primeira-dama dos Estados Unidos. Ela que, desde 1947, ficou encarregada desses debates para a construção desse documento, que então foi editado um ano depois, dia 10 de dezembro de 48. A Organização das Nações Unidas tinha um objetivo. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a violação dos direitos humanos de uma maneira muito exacerbada, forte. Então, a ONU surge não só para trazer a paz, a segurança entre as relações estatais, mas também evitar com que novas violações de direitos humanos ocorressem. O documento é feito por 30 artigos, nos quais são abordados vários temas. A gente vai ter, dentre esses 30 artigos, direitos de primeira e segunda dimensão, que significam direitos civis e políticos, como o direito à vida, o direito à religião, o direito a votar e ser votado, como também direitos sociais, econômicos e culturais, de segunda dimensão. Que, por exemplo, nós temos o direito ao alimento, o direito ao vestuário, o direito ao trabalho, inclusive direitos de propriedade intelectual já estão previstos desde 48 nesse documento. Mas não foram todos os países que aderiram à declaração. Nós temos países como a época antiga Tchecoslováquia, Iugoslávia, União Soviética, África do Sul, países então que não votaram, seja para aprovação ou para rejeição, se abstiveram. 2 países não quiseram votar, não participaram das votações, que foram Iêmen e Honduras. Mas outras nações, inclusive o Brasil, participaram da votação e aprovaram esse documento nas Nações Unidas. E ao longo dos anos, os documentos complementares surgiram e contribuíram para a efetivação dos direitos humanos. Em 65, a Convenção Internacional para Combate à Discriminação Racial. Em 66, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em 79, a Convenção para Discriminação contra a Discriminação da Mulher. Em 84, a Convenção contra a Tortura, Tratamento Cruel, Desumano e Degradante. E para falar de temas mais atuais, inclusive em 90, a Convenção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias. E para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos Alexandre Valmont, que é professor da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores. E aqui também ao meu lado está a Ana Beatriz Araújo, ela é internacionalista e também mestrando do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFO. Boa noite, obrigada pela presença, Ana Beatriz. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos os telespectadores. Nós começamos então falando dessa importante data que hoje é comemorada, né, professor? 70 anos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda é um começo? É um começo, né? Eu acho que nós temos muitos passos, muitas etapas ainda por conquistar, né? Foi muito interessante porque a própria reportagem que foi veiculada mostra que desde 48 nós temos um sequencial, né, de novas cartas, novas declarações, sempre construindo e objetivando, né, realizar e focar em aspectos novos ou aspectos ainda não resolvidos dessa trajetória de garantia dos direitos para todos.
E a partir desse ponto, a declaração, ela fala sobre 30 aspectos importantes. Quais seriam alguns deles, além dos apresentados na reportagem, que você considera importante, né, Beatriz? Então, acho que a declaração, ela, como esse primeiro documento que vai trazer, ela consagra, né, intitula, declara, né, para usar o termo da própria declaração, direitos que vinham sendo colocados ou vinham sendo reafirmados perante os episódios de sistemáticas violações que se viram antes, né? Então, o direito à vida, o direito à nacionalidade, os direitos sociais e econômicos que começam a aparecer na declaração, que aparecem mais para o fim, são todos direitos muito importantes, né? Como a professora Tatiana disse mesmo no VT, são vários que estão ali. A importância é que eles aparecem e ficam realmente documentados, registrados num documento que é internacional, né? Que salta do próprio direito interno dos estados e passa a ser tutelado internacionalmente. Interessante você tocar nesse ponto de ser um documento internacional. Professor, por que é importante que essa declaração ela tenha sido construída de forma universal, internacional? Bom, é bom a gente deixar claro, né, que agora nós falando em 2018 as coisas parecem muito simples quando as pessoas têm um acesso muito rápido a informações ou comunicações em qualquer canto do mundo, né? Mas vejam que as coisas não eram tão simples assim. E tem uma coisa curiosa, porque veja, uma declaração que diz que todo ser humano em qualquer canto desse planeta vai ter exatamente o mesmo tratamento digno e como sujeito, é uma coisa de 70 anos. Mas 70 anos já temos umas boas décadas aí. Mas se nós considerarmos toda a nossa história, né, essa caminhada da humanidade, isso é como se fosse um pequeno momento, né? Até usa a seguinte figura: imaginando que toda a trajetória da humanidade seja um relógio de 24 horas, a declaração mal percorreu 1 minuto. Então é pouco, né? E é claro, até para contextualizar tudo isso de uma maneira assim muito simples, até para as pessoas refletirem, eu colocaria que a declaração ela surge assim, em função de 3 aspectos. Às vezes eles se confundem. Um negativo, foi até colocado na reportagem, surge como uma reação a uma série de barbaridades anteriores, né, que aconteceram, de discriminações, de violação à vida, de tratamento de pessoas como coisas, né, tratar as pessoas como escravos. Tem um efeito positivo, que é esse que a gente também comentou agora, todos somos absolutamente iguais. E também surge por uma questão prática, uma necessidade das coisas que nós vivemos, né? Ou seja, nós vivemos num mundo que se conecta, que as pessoas têm conhecimento dos outros e as pessoas precisam, né, ter uma certa base homogênea de tratamento de todos como realmente seres humanos. Interessante. A declaração também ela foi um ponto de partida para outros documentos, é isso mesmo, Ana Beatriz? Outros documentos muito importantes. É isso. Como a declaração surge dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela tem, vamos dizer assim, um caráter recomendatório para os países que endossaram, para os países que afirmaram. Depois, essa declaração se expande e ganha, vamos dizer assim, corpo, uma interpretação maior do que está escrito nela através de outros tratados, outros pactos, que vão ganhando especificidades, né? Como foi comentado na reportagem, a professora Tatiana trouxe os pactos dos direitos civis e políticos, os pactos dos direitos culturais e econômicos, que vão destrinchar o que veio nesses 30 artigos e tornar isso uma obrigação, de fato, para os estados, né? E é interessante chamar a atenção que a declaração coloca essa obrigação não apenas para os estados, né? Mas ela convoca outros órgãos da sociedade e as pessoas para que se envolvam na defesa desses direitos, né? Então é bem importante a gente pensar que é realmente um sistema, um templo dos direitos humanos, como diria o René Cassin, que é junto com a Eleanor Roosevelt, foi um dos promotores, né, da declaração. É um templo. A declaração é apenas a porta de entrada desse templo, para a gente ver o que continua lá dentro, quais são os outros pilares, né? Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Você sabe o que é Declaração sobre Dignidade da Pessoa Humana? 30 pesquisadores de vários lugares do mundo criaram um documento para comemorar os 70 anos dos direitos humanos. Apenas um brasileiro foi convidado a participar e ele é professor do curso de Direito da UFO. Conversou com a nossa equipe, olha só.
A declaração, ela trata de um tema muito delicado, que é a dignidade humana. Esse assunto vem sido debatido na doutrina jurídica, não apenas na área do direito, mas em outras áreas do conhecimento também. Por exemplo, na filosofia o debate é bem antigo, né? As religiões falam da dignidade da pessoa humana. E também nos tribunais brasileiros nós encontramos várias decisões que se apoiam na dignidade humana para, enfim, chegar a um veredito, né? Então, essa declaração ela pode contribuir para todos esses debates, uma vez que ela concentra, né? Esse documento concentra boa parte dos conceitos, das ideias que têm sido discutidas aí há muito tempo. Então, a ideia de que a dignidade da pessoa humana é um valor intrínseco do ser humano, mas, ao mesmo tempo, é um status que é reconhecido socialmente, que todos somos iguais em nossos direitos, em nossas liberdades. Então, a declaração ela busca tratar de forma específica desses temas para ter um impacto não apenas no mundo jurídico ou judicial das decisões, mas também nas leis dos estados, né, dos países. Ficou interessado em conhecer o documento? É só acessar o site que aparece agora aí na tela. Professor Alexandre, 70 anos, muitos aspectos importantes foram conquistados, mas ainda são vários os desafios? Sim. Aquela situação que nós conversamos agora, um bloco atrás. Eu nunca tenho um esgotamento de conquista de direitos, até porque nossa vida é dinâmica e coisas novas surgirão. Vocês imaginem bem que, por exemplo, quando a declaração foi editada, o meio de divulgação mais eficiente que nós tínhamos era o rádio, isso lá em 48. Hoje, você mesmo acabou de ler, né, um link de acesso por sistemas eletrônicos. É claro que essas mudanças materiais, elas também vêm acompanhadas de, vamos chamar assim, mudanças espirituais. E isso vai determinando sempre a criação e a necessidade de criação de novos mecanismos jurídicos, de novas instituições para tutelar essas coisas novas, né? Inclusive, a Ana falou alguma coisa bem importante. O que a gente nota nesses 70 anos, quer dizer, a declaração é uma espécie de marco, vamos chamar assim de marco inicial nesses 70 anos, e a gente tem uma sequência que vai sendo complementada, inclusive alguns documentos produzidos agora para atender necessidades específicas, né? Só uma breve ilustração para que todos os telespectadores entendam. Por exemplo, nesse momento, tem um debate intenso sobre uma declaração específica para as pessoas que trabalham no campo, para o trabalho no campo, para as pessoas que vivem do campo. Porque detectou-se uma necessidade de uma carta de direito específica para esta situação. Nós vamos complementando aquele documento maior que é a declaração de 70 anos atrás. E a partir desse ponto, por exemplo, direitos dos trabalhadores e tantos outros direitos, a população também ela precisa ser educada para entender os direitos humanos? Uma mudança também seria na própria educação? O que você acha, Ana? A própria declaração já chama a atenção para isso, né? Ela coloca, principalmente quando ela trata do direito à educação, num dos seus artigos, ela chama atenção para a necessidade de uma educação voltada para a tolerância, para a valorização da dignidade, para o entendimento de que todos os seres humanos possuem intrinsecamente a dignidade, que é um valor que está central, né, em todos os temas que permeiam a educação. E a gente tem que tratar os direitos humanos como um tema transversal. Não é chegar e falar assim, bom, agora vamos falar de direitos humanos, esquece tudo que a gente estava falando aqui antes. Não, os direitos humanos, eles permeiam todos os assuntos. Então, é importante que alunos de engenharia conheçam os direitos humanos, alunos da área da saúde conheçam os direitos humanos e integrem esses direitos e essa visão a respeito do próximo, a respeito do outro indivíduo que está ali, como um dos seus valores básicos e principais, né? Afinal de contas, é justamente colocar eles como centrais nas nossas relações uns com os outros. Certo. Professor Alexandre, quando os direitos humanos eles são violados, o que nós podemos fazer? Bom, nós temos um leque enorme, né, de possibilidades de garantia disso, né? Até é importante nós mencionarmos uma coisa que às vezes é uma pequena confusão, Gislene. Veja, se é uma norma jurídica, obviamente está colocada num sistema com uma possibilidade de que ocorra a violação. Em havendo a violação, o que nós esperamos, né, que aí é na sua pergunta, o que nós esperamos é que haja um pronto restabelecimento da situação que deveria ter sido protegida desde o começo
inclusive com a aplicação de uma sanção àquele que viola, uma reparação necessária àquele que teve o direito violado. Bom, isso vai acontecer? Pode acontecer, por isso você tem um conjunto de normas para proteger. Nós precisamos de instituições eficazes e eficientes para a garantia de todas essas situações. É claro que aqui nós vamos estabelecer uma conexão enorme com a resposta que foi dada com a Ana. Ou seja, não adianta uma instituição, uma espécie de instituição superior, essa instituição que vai ditar tudo, se não houver efetivamente uma consciência, um compartilhamento por todos nós de que isso é necessário. Isso é fundamental. E só para concluir, não confundir violação com uma absoluta ineficácia de direitos, que é aquela postura em que você não se preocupa sequer com a violação, você não tem o menor interesse em movimentar consciências e movimentar instituições para fazer valer. Infelizmente, nós temos as duas como grandes adversárias dos direitos, né? Tanto a ineficácia como as violações. As duas devem ser combatidas, com estratégias um pouquinho diferentes, mas as duas devem ser combatidas. Ok, daqui a pouco então a gente continua a nossa entrevista. O que os uberlandenses pensam sobre os direitos humanos? Saiba depois do intervalo. Estamos de volta e agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Uberlândia e outras cidades do estado. Dia parcialmente nublado em Uberlândia e com possibilidade de chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 28. Patos de Minas também tem sol entre nuvens durante o dia todo. A máxima é de 28 graus e a mínima 17. Em Monte Carmelo, terça-feira parcialmente nublada. Pancadas de chuva podem surgir à tarde. A mínima é 17 graus e a máxima 29. Em Ituiutaba, o dia amanhece com chuva, que pode durar o dia todo. A temperatura máxima chega a 33 graus e a mínima 18. Em Iturama, a terça-feira promete ser ensolarada e sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 20 e 33 graus. O que você acha que é essencial à vida do ser humano? A nossa equipe fez essa pergunta para algumas pessoas em Uberlândia. Olha só o que elas responderam. Em primeiro lugar, a saúde, o trabalho, educação e moradia, né? São os complementos básicos para ser humano dizer mais ou menos tranquilo, né? Uma boa condição financeira, né? Para viver bem, assim, ter direito a tudo no caso, né? Boa condição financeira, como eu disse, conforto na vida, no dia a dia. Ter direito à saúde e livre-arbítrio de escolher o que ele pensa na vida, né? Saúde, moradia, né? Educação. E a senhora acha que todo ser humano está conseguindo ter essas questões? Não, não está, não. Falo por mim mesma, que eu tenho um neto que ele ficou 2 anos esperando fonoaudióloga. E o menino quase não fala nada. Agora que saiu vaga. Bom, respeito em primeiro lugar, né? Moradia depende do ponto de vista, porque às vezes também, por exemplo, é um morador de rua que optou por morar na rua, né? Que gosta, assim, das coisas. Então, assim, eu acho que respeito é aquele, na moda, assim, daquele ditado antigo, né? Respeito cabe em qualquer lugar, né? Então, é respeito, direito, assim, à alimentação, como minha mãe falou, assim, ao estudo, que não é todo mundo, assim, por incrível que pareça, no baita 2018 ainda não é todo mundo que tem acesso à informação, a estudo, né? É isso mesmo, alimentação. Professor Alexandre, vamos definir, né, o que é esse conceito de direitos humanos e se é diferente do que a gente chama de direitos fundamentais. Explica pra gente um pouco melhor. Bom, vamos dizer assim, são diferentes sim, mas são diferenças que não permitem que nenhum deles se estranhe com o outro, né? Na verdade, eu diria que eles têm uma caminhada junto, eles funcionam como uma espécie de camadas múltiplas de proteção para as pessoas, né? É bastante interessante que nas entrevistas que nós acabamos de assistir, nós temos aí uma boa amostra, né? Na verdade um conceito básico. As pessoas falam assim, olha, o mínimo ou pelo menos isso, né? Ou seja, eu não posso nem considerar alguém
uma pessoa se esse mínimo, esse núcleo não for garantido. É interessante porque, embora muitos falem das chamadas prestações materiais, né? Ou seja, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma prestação concreta de saúde, também houve algumas palavras, como uma das entrevistadas falou assim, a própria ideia de liberdade. Eu posso optar por coisas na minha vida que não são necessariamente, né, prestações materiais, mas um âmbito em que eu posso chegar e atuar, agir e escolher, né? Essa combinação é muito importante. O que tem acontecido? Num efeito classificatório bem simples, a gente pode dizer assim, ó, direitos fundamentais basicamente é aquele rol, aquela lista, né, de direitos que cada estado, usando uma palavra simples aqui para as pessoas, cada país resolve adotar, sem que isso elimine aquela proteção universal que é produzida por todas as pessoas num âmbito maior, mundializado. Certo. Ana, na sua opinião, como que o Brasil, desde o começo até os dias atuais, tem sido importante na declaração dos direitos universais, dos direitos humanos, na manutenção desses direitos? Então, é uma grande trajetória, né? A gente falou que os 70 anos parecem pequenos, mas a gente pode ver várias oscilações do que é o papel do Brasil, né, nesses 70 anos. Então, durante a negociação da declaração, o Brasil teve um papel muito importante, assumindo papéis protagonistas até para que essa declaração fosse adotada, mas nós vivemos também na nossa história períodos negros e de sistemáticas violações de direitos humanos. A gente não pode se esquecer disso, né? O que representou, por exemplo, a ditadura militar que nós vivemos, de 1964 até 85, foram violações sistemáticas desses direitos, né? E como a gente tinha comentado antes, só quando o Brasil sai desse período ditatorial é que ele se compromete mais firmemente com alguns outros documentos internacionais de proteção. E aí, na esteira, vamos dizer assim, no ânimo da Constituição Cidadã de 88, junto com essa lista de direitos fundamentais que o professor Valmert comentou, o Brasil também assina pactos importantes no sistema internacional a respeito disso. O que não quer dizer que o Brasil automaticamente transforme a sua situação de direitos humanos dentro do nosso país, como os nossos entrevistados bem chamaram a atenção, né? Alguns desses... há muito que se fazer em questão, principalmente, da situação de prestações de serviços por parte do Estado, né? Professor, e tem muitas pessoas que, às vezes, só de se falar esse termo, né, direitos humanos, as pessoas já têm uma certa aversão, tem até aquela polêmica, direitos humanos servem mais para quem cometeu um crime do que as famílias das vítimas. É um ponto polêmico, mas, de fato, pode estar acontecendo isso? Faz parte do imaginário social? Talvez essa ideia de não entender esse conceito de direitos humanos, ou ele está deturpado hoje em dia? Bom, vamos começar de uma maneira bem objetiva. A pessoa que porventura venha a falar isso, no momento em que ela fala, ela já está falando porque está gozando de um direito que é o direito de expressar uma ideia. Então é contraditório imaginar que ela se coloque contra isso, quando na verdade a própria expressão de ideias já é uma garantia dos direitos, certo? O que nós devemos atentar, não é? Eu acho que é o seguinte, queira ou não, os direitos e os direitos humanos, eles constituem uma espécie de tecnologia que a todos ampara, a todos guarnece. É óbvio que essa trajetória, como a Ana bem falou, em alguns momentos, grandes tecnologias e grandes saltos da humanidade, eles também despertam uma situação de poder. E aí vem a pergunta, esse poder você vai concentrar em alguns ou você vai disseminá-lo? Rapidamente, até para os telespectadores entenderem, se a gente for bem lá atrás, a gente não pode esquecer que lá no século XVIII já foi editada uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Olha a primeira captura de quem estava com poder, homem igual masculino, ou seja, as pessoas querem ter essa situação, que é uma situação de vantagem objetiva, você ser tutelado por um leque de direitos, mas é curioso como elas colocam algumas resistências ao partilhamento disso por todos. Então, Gislene, eu acredito que grande parte dessa reação ela seja ditada num primeiro momento por isso. Se eu quero ter uma situação privilegiada e afastar outros que venham a comungar, porque, claro, isso se torna algo disseminado e torna-se muito mais difícil, inclusive, exercer controle sobre outros.
E é muito comum também a gente ter uma espécie de proliferação de discurso, né? Aqui eu vou usar rapidamente algo que já foi construído, uma exploração disso. Parece que normalmente as pessoas chegam e trabalham com uma espécie de construção do descrédito dos direitos a partir de 3 estratégias. Ou você diz assim, ó, que é fútil, isso a gente vê no dia a dia, essa coisa de direitos humanos é uma bobagem. É uma bobagem até o momento em que não ataca as suas posições, né? Que você não perde. Tem outros que chegam e usam uma estratégia um pouquinho diferente, né? Procuram criar uma ameaça. Olha só, é por causa dos direitos humanos que a criminalidade está subindo. É uma bobagem, não tem nenhuma relação, né? E outros vão dizer assim, é perverso isso. Diz assim, olha, sabe o que está acontecendo? A partir do momento que você começa a garantir o espaço para todos, coisas não pensadas estão acontecendo, como, por exemplo, a própria conquista do direito das mulheres. Houve uma série de discursos assim, olha, a partir de agora que as mulheres estão trabalhando, gerou um problema na criação dos filhos. Quer dizer, são instrumentos retóricos que, na verdade, eles são estritamente retóricos e não se comprovam na realidade. A gente tem que superar isso. Inclusive vem de um não reconhecimento do outro como igual, né? Eu acho que é isso que está no central da definição de direitos humanos. E quando eu vejo o outro como outro e não como igual a mim, eu não reconheço que ele possui os mesmos direitos que eu. Então o princípio da não discriminação que está sendo colocado aí. Negar-se a partilhar deste grande bem da coletividade. Né? Exatamente. Fica então essa importante reflexão, né? Já se programou para os eventos que acontecem na UFA esta semana? Ainda dá tempo. Confira as dicas do Eloir. Oi gente, se liga nos eventos que acontecem na UFO nesta última semana letiva do ano. Na quarta, dia 12, acontece o Promovendo Sua Saúde Mental, evento realizado pelo projeto Hakuna Matata. São diversas atividades no campus Umuarama para a valorização e promoção da saúde dos estudantes. Na programação tem meditação, yoga, ginástica terapêutica, sessões de filmes que buscam a diversão e oficinas de arte. Na quinta, tem a segunda edição do Prêmio Triângulo de Jornalismo. Serão premiados os trabalhos jornalísticos da região com a temática Ciência e Tecnologia. Nesse ano, a homenageada principal é a jornalista Renata Neiva. O evento é uma iniciativa dos estudantes do curso de jornalismo da UFO. No sábado, dia 15, tem o festival Apropria Umuarama Artes Urbanas, organizado pelo Diretório Acadêmico Charles Darwin em parceria com o Programa Institucional de Apoio à Cultura Estudantil, PIAC 2018. O evento acontece no Centro Esportivo Universitário do Campus Santa Mônica. A entrada é de graça. Esses são os destaques de hoje. Na próxima semana tem programação de férias. Bom descanso e até mais! Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, professor Valmert, por discutir aí com a gente. Muito obrigada a todos vocês. Também quero agradecer a presença do professor. Uma boa noite, obrigada, viu, professor? Boa noite, obrigado por esse ótimo debate e para reforçar essa trajetória virtuosa de direitos para todos. Tá certo. Para você, então, uma ótima noite. O Jornal da UFO fica por aqui, mas te espero amanhã nesse mesmo horário. Até lá.